Fala galera, bom dia para todo mundo. Espero que todos tenham dormido bem, estejam descansados e relaxados, prontos para uma manhã de climatologia. Saudades aí de todos vocês e vamos que vamos. Gente, como eu comentei ontem, eu pedi para vocês então manterem próximo aí esse esqueminha de vocês, que eu deixei aberto aqui no Paint porque vai me permitir uma série de funcionalidades de rabiscar bastante. Imagina como se fosse a lousa branca, tá? Pus a minha carinha feia aqui no canto mesmo de propósito para não atrapalhar tanto esse esquema. Tudo bem? Essa aula então, galera, não sei exatamente quanto tempo vai demorar para falar dela. A gente tem que respeitar o tempo de vídeo aula, então se ficar muito longo eu corto, depois a gente continua sem pressa. É um tema que ele é bem complicado, no começo fica um pouquinho confuso alguns conceitos, então a gente vai com bastante calma para não atropelar nada. Para quem tiver com dúvida nas outras partes de clima, tem lá aquela videoaula que eu postei para vocês, de uns 25 minutos. Quem não assistiu ainda, tenta assistir em algum momento. Estou à dúvida para qualquer tiração de dúvidas, que precisar de ajuda, tamo junto, beleza? Então, o que a gente vai falar hoje, galera? A gente vai falar sobre a circulação geral da atmosfera. Traduzindo isso, eu quero dizer a dinâmica de ventos mundial, tudo bem? Isso segue um padrão que no começo seria um pouquinho complicado de entender, mas a gente vai deixar tudo muito bem claro e depois aí vai ter algumas consequências que provavelmente, aliás, vai ser em outra aula, não sei dizer se hoje ou na outra semana, mas sem pressa. O que eu quis fazer com vocês aqui, galera? A circulação geral da atmosfera ela vai ter muito a ver com sistemas de alta e baixa pressão, tudo bem? A alta e a baixa pressão, galera, se relacionam com a temperatura. E aí a gente tem que lembrar daquela olhinha de clima. A latitude, a distância norte-sul, ela é um dos principais fatores que influencia no clima, lembra? Quanto mais distante um ponto estiver da linha do Equador, maior for a latitude dele, mais frio ele tende a ser. Por causa, lembra, da incidência de luz solar. Isso faz com que tenham regiões da Terra mais quentes e outras menos quentes. Tranquilo até aí, né, gente? A temperatura e a pressão elas se relacionam muito. Então, consequentemente, se eu tenho áreas de temperatura diferente do planeta, eu também vou ter áreas de pressão atmosférica diferentes do planeta. Tudo bem? Conceitos iniciais, galera. A gente sempre relaciona áreas de baixa pressão, que eu mostrei aqui no cantinho direito em cima para vocês, coloquei de vermelho de propósito para lembrar. A gente sempre associa com áreas quentes, tudo bem? Então, as áreas quentes dos planetas, ou as áreas quentes de maneira geral, porque também não é só uma questão de latitude, próxima aula a gente vê sobre isso, mas as áreas quentes tendem a ter uma baixa pressão atmosférica, tudo bem? Já as áreas frias tendem a ter alta pressão atmosférica, beleza? Então, área fria, alta pressão, área quente, baixa pressão. Qual o problema? Isso de alta e baixa pressão quer dizer que é um conceito relativo ao outro. Então é algo bem genérico e já vou explicar um pouquinho mais o porquê. Vamos olhar esse esqueminha aqui da esquerda que vai ser o nosso fundamental dessa aula que eu faria na lousa. Felizmente vocês não vão ter que me ver desenhando essa excelente terra aqui. Tudo bem? Então, galera, esse é o esqueminha clássico de circulação geral da atmosfera. A gente sempre sai do 0 graus da linha do Equador e vai até 90 graus norte, 90 graus sul. Nesse caso, como eu peguei de uma imagem em inglês, eles geralmente costumam colocar sul com negativo, mas dá na mesma, tá? Esse esquema da circulação geral da atmosfera tanto faz se é para norte ou para sul, assim como a questão da latitude para o clima. Então, galera, se as áreas de baixa pressão são quentes, qual região do planeta vai ser a principal região de baixa pressão? É a região da... Deixa eu pegar aqui uma linha do Equador. Essa região aqui será a principal região de baixa pressão, porque é a região mais quente de todas. Lembra? Quanto menor a latitude, mais quente é um ponto. Se ele é mais quente, ele vai ter baixa pressão. Tudo bem? Deixa eu trocar a cor da canetinha aqui, rapidão. Pronto. Se um conceito de pressão atmosférica é relativo, quer dizer que um depende do outro, obrigatoriamente próxima a uma área de baixa pressão, eu tenho uma área de alta pressão. Porque o que deixa ela baixa? O fato de ter uma alta perto, tudo bem? O que é algo relativo? Algo que depende do ponto de vista. Como assim? Sei lá, eu sou alto ou baixo? Depende.
Se eu estiver perto de um cara de jogador de basquete que tem 2 metros de altura, eu sou baixo. Tudo bem? É a mesma coisa. Essa área aqui é uma área de baixa pressão comparativamente a áreas de alta... Opa! Saiu aqui o negócio, eu já volto para vocês, espera aí. Comparativamente a áreas de alta pressão próximas. Então eu tenho que a latitude de 0 graus é uma latitude de baixa pressão e as latitudes de 30 graus norte ou sul são regiões de alta pressão. Tudo bem? Aí vocês talvez estejam pensando, pô, mas 30 graus não é tão longe assim da linha do Equador. Será que vai ser frio para ter alta pressão? Aí nesse caso, galera, não se trata nem de ser frio. Se trata de ser um pouquinho mais frio com comparação à linha do Equador. Por ser mais frio do que a linha do Equador, é uma região de alta pressão com relação ao nosso ponto de partida, que é a linha do Equador. Tudo bem? Então, a linha do Equador vai ser uma área de baixa pressão. Os trópicos de 30 graus norte ou sul, regiões de alta pressão. Consequentemente, do lado de uma área de alta tem que ter uma área de baixa. Por isso as latitudes de 60 graus norte ou sul são áreas de... Ficou bem ruim esse B aqui. Áreas de baixa pressão atmosférica. E por fim a gente chega finalmente nos polos norte e sul, que são as regiões mais frias e consequentemente também as de maior pressão atmosférica. Beleza, galera? Tudo bem, então? Assim a gente tem a nossa primeira base, primeira essência aí da circulação geral da atmosférica. Seria então um AB-AB ou BA-BA, depende do hemisfério aí, dá na mesma. A ideia principal é começar pensando que a linha do Equador é uma região mais quente, consequentemente é uma região de baixa pressão atmosférica. Tudo bem? A gente viu isso lá na parte de latitude. Galera, qual que é o movimento natural dos ventos? Eu coloquei aqui no cantinho direito para vocês. O movimento natural dos ventos é de ir da área de alta pressão para a área de baixa pressão atmosférica. Por quê? Imagina que a alta pressão está literalmente apertando mesmo o vento. Então, nas regiões de alta pressão, elas vão fazer o quê? Elas apertam até expulsar os ventos. Regiões de alta pressão, essas duas bolinhas que eu mostrei aqui em cima, elas expulsam os ventos, porque aperta, expulsa. Se ele está saindo da área de alta, ele vai para uma área de baixa. Então, qual que é o movimento aí padrão? Eita porra. Legal, não sei. Foi mal, a gente tocou o telefone aqui, interferências que na sala de aula não pode, pois não pode celular. Então vamos lá, galera. A região da linha do Equador é a região mais quente do globo e, consequentemente, é uma região de baixa pressão. Então, o que eu estava falando é, os ventos tendem sempre a sair da área de alta para a área de baixa. Por quê? A de alta, como o próprio nome já diz, né? Ela é uma alta pressão, ela aperta as moléculas do ar, oxigênio, gás carbônico, nitrogênio, etc., e expulsam em relação a outra região. Esse é o movimento natural dos ventos, que são quem desloca o ar. Tudo bem? Então, pensa assim, galera. O movimento normal do vento é o quê? Sair da área de alta para ir para a área de baixa. Esse é sempre o padrão. Tudo bem? Guarda isso que vai ser sempre muito importante aí. Deixa eu até dar um grifo aqui maior. Beleza, galera? Sempre vai da área de alta para a área de baixa. Esse é o movimento normal. Tudo bem? Por isso que eu representei aqui como se fossem duas células de ar, tá, galera? Meio mais ou menos, mas a ideia é, nos pontos em que as células são de alta pressão atmosférica, isso expulsa os ventos, tudo bem? E nas de baixa pressão, os ventos tendem a convergir. O que eu quis representar com essas setinhas vermelhas aqui? Eles chegam na região de baixa pressão e eles giram em torno de um próprio eixo. Saiu da alta, alta expulsou. Chega na região de baixa pressão, que é uma região de convergência de ventos, fica girando em torno desse eixo. Em torno do eixo, em torno do eixo, em torno do eixo. Expulsou, girou. Expulsou, girou. Expulsou, girou. Tudo bem? Esse é o padrão. Tem algumas coisinhas a mais? Tem, calma que a gente já chega lá. Tá bom? Ventos direcionam das áreas de alta pressão atmosférica, conceito relativo, as áreas relativamente mais frias, porque apertam mais eles, e chegam nas áreas de baixa pressão, nas quais eles irão girar em torno do próprio eixo. O que a gente tem que lembrar também, gente,
é que o ar quente, por diferença de pressão, ele tende a subir e o ar frio descer. É por isso que o ar-condicionado, né, fica, por exemplo, na parte de cima das casas, para resfriar o ar quente que sobe. Tá? Isso já vai ser importante, já vou explicar o porquê. Olhando de novo aqui para o nosso mapinha da circulação geral da atmosfera, o que a gente consegue reparar? A gente consegue reparar que as regiões de alta pressão vão expulsar ventos para as áreas de baixa, tudo bem? Então, o movimento normal qual que é? Um vento sair da área de 30 graus sul, por exemplo, e ir para a linha do Equador. Esse é o movimento normal dos ventos. Tudo bem, até aí tranquilo. Só que esse vento ele vai retinho, bonitinho? Não, porque sempre tem alguma coisinha a mais para ferrar a nossa vida. Que coisinha é essa? A gente chama essa coisa de efeito de Coriolis ou Coriolis também. Lembra do movimento de rotação da Terra? A Terra girando em torno do próprio eixo. Isso faz com que tudo que está na Terra se desloque também, obviamente. Então, se eu estou indo, por exemplo, do sul para o norte e a Terra está se mexendo também, eu vou me influenciar por esse movimento também, certo? Não tem como eu ficar exatamente em linha reta, a não ser que eu compense esse movimento terrestre. Então, se um vento estava saindo retinho aqui, o que acontece com o movimento da Terra? Vai levando ele junto. Essa força de Coriolis ou Coriolis faz com que os ventos no hemisfério sul tenham um sentido anti-horário e no hemisfério norte, sentido horário. Espera que eu já explico um pouquinho mais, já vou voltar nisso, não se preocupa. Então vamos pensar, galera. O vento está aqui na região de alta pressão, região relativamente mais fria. Isso vai fazer com que ele seja expulsado para a região da linha do Equador. Se está no hemisfério sul, ele vai ter mais ou menos o sentido, então, anti-horário. Tudo bem? Então o vento está na área de alta pressão, fria. Ele vai o que acontecer? Lembra? Vento frio desce, vento quente sobe. Ele sai da latitude de 30 graus, ele vai descendo tanto de altitude quanto de latitude em direção à linha do Equador, onde ele vai chegar em células de baixa pressão e ficar girando em torno do próprio eixo. Só que o que acontece? Ele vai ficar na linha do Equador, ele vai se aquecer bastante. Quando o ar quente se aquece, o que acontece com ele? Ele sobe de volta. Ao subir de volta, ele vai ganhar altitude. Ganhou altitude, e o que acontece com o ar? Vai ficar mais frio. Quando fica mais frio, ele retorna à área de alta pressão, que é onde ficam os ventos frios, vamos dizer assim. Então, mais uma vez, o ar está lá de boa, na área de alta pressão, 30 graus. Expulsou ele. Ela desce em relação à linha do Equador, fica lá girando todo o próprio eixo bonitinho. Fica lá girando, 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 girando. Aquece. Quando aquecer, vai elevar. Elevou. Ganhou temperatura. Perdeu temperatura, desculpa. Perdeu temperatura. Vai para a latitude de 30 graus. Então, foi expulso da de 30, foi para de 0. Ganhou calor na de 0, se elevou, perdeu temperatura, voltou para de 30. Isso completa uma célula, um movimento cíclico, tudo bem? O vento que se direciona da latitude de 30 graus, tanto norte quanto sul, para a linha do Equador, a gente chama de ventos alísios. E o vento que faz o sentido contrário, por que contrário? Porque ele está indo contra a regra principal. Ele está fazendo uma coisa oposta aí de alta para baixa. Ele está fazendo... está sendo do contra, né? A gente chama de contra-alísio, tudo bem? Saiu da latitude de 30, foi para de 0, alísio. Saiu da latitude de 0, foi para de 30, contra-alísio. No hemisfério sul, eles têm o sentido anti-horário. Já no hemisfério norte, tem o sentido horário dos ventos aí. Tudo bem? Por que isso? Porque a Terra está se movendo de leste para oeste. Então, um vento que tivesse vindo do norte para o sul, ele se desvia um pouco mais para o sentido do relógio, o sentido da esquerda. Um vento que estivesse vindo do sul para o norte, ele se desloca mais nesse sentido aqui. Ele vai no sentido anti-horário. Não precisa se preocupar tanto o porquê disso. Só lembrar, anti-horário hemisfério sul, horário hemisfério norte. Tudo bem? Repare que eu completei 2 ciclos, galera, entre as latitudes de 30 e 60 graus. Esses ciclos a gente chama de células de Hadley. A mesma coisa vai acontecer entre as latitudes de 60 e 30 graus, tudo bem? Tanto norte quanto sul. E
as de 90 também, que vão mandar ventos para todas as outras latitudes, formando células ou não, tudo bem? Galera, esse movimento da circulação geral da atmosfera ele vai ter uma série de consequências e já vou explicar um pouquinho mais para vocês na próxima aula. O que eu queria que vocês tivessem consciência nessa aula é como funciona esse processo. Esse processo é dividido em áreas de alta para baixa pressão, tudo bem? A área de alta, ela expulsa os ventos, esse vento ele vai chegar na de baixa ele vai se aquecer e voltar para a área de alta. Isso forma as células de vento que sempre vão ter essa tendência no planeta inteiro e vão variar latitudinalmente, norte e sul, e não leste e oeste, tudo bem? Próxima aula eu vou falar das consequências disso e aí vai ficar um pouquinho mais claro para vocês, beleza?